Bom, iniciando propriamente o conteúdo de hoje, gostaria de começar a falar com vocês a respeito do próximo, próxima, próximos e próximas em inglês. Em português, quando, por exemplo, eu quero dizer próximo, só que o substantivo é masculino e está no singular, eu digo próximo. Agora, se o substantivo está no plural e é masculino, eu digo próximos. Se eu quero dizer próximo, mas o substantivo é feminino, está no singular, digo próxima. E se o substantivo é feminino e está no plural, eu digo próximas, né? Porque eu não posso dizer próximo homens, eu digo próximo homem. Eu não posso dizer próximo mulher, eu digo próxima mulher. Não posso dizer próximos mulheres, eu digo próximas mulheres. Então, esse próximo, essa palavra próximo em inglês, em português, depende do gênero e do número, ou seja, se está no singular ou no plural. Se for homem, é próximo. Se for homem no plural, próximos. Se for uma palavra feminina no singular, próxima. Se for uma palavra feminina no plural, é próximas, tá? Então, vale tanto para pessoas, então dependendo se for homem ou mulher, e vale também para palavras masculinas ou femininas, porque certos substantivos são masculinos, como por exemplo carro, é o carro, então como demanda o artigo o, é um substantivo masculino. Agora, nós temos substantivos femininos, como por exemplo porta, eu digo o porta ou a porta. A porta. Então, pelo substantivo porta exigir o artigo a, nós dizemos que porta é um substantivo feminino. Então, quando o substantivo é feminino e está no singular, dizemos próxima. Por exemplo, porta não é próximas porta, é próxima porta. Substantivo feminino no singular. Agora, um substantivo feminino no plural, como portas, eu não vou dizer próxima portas, vou dizer próximas portas. Então, substantivo feminino no plural, próximas. Substantivo masculino no singular, próximo. Substantivo masculino no plural, próximos. Tá? Então, olha como que uma palavrinha acaba tendo várias formas em português, né? Então a gente tem que ficar se preocupando no nosso idioma se eu vou dizer próximo, próximos, próximas ou próxima, dependendo se a palavra é masculina ou feminina, se a palavra está no singular ou no plural. Só que isso em inglês é muito fácil. Se você quer dizer próximo, próxima, próximos ou próximas em inglês, você vai dizer next. Next. Next, tá? N-I-E-X-T. Next. Next. Next, tá? Então, next vai ter o significado tanto de próxima, tanto de próximo, quanto de próximos, quanto de próximas, tá? É uma palavra invariável em inglês, tá? E esse sentido de próximo, próxima, próximos ou próximas vai surgir apenas na nossa tradução para o português. Porque, por exemplo, quando eu digo The next movie I will watch is Scarface. The next movie I will watch is Scarface. Movie é filme, certo? Em português, filme é masculino ou feminino? Digo o filme ou a filme? É o filme. Por demandar o artigo o, filme é um substantivo masculino em português. Então, quando eu digo the next movie, eu vou traduzir esse next nesse contexto como o próximos filme, o próximo filme, as próxima filme ou as próximas filme. Nesse sentido aqui. Como é filme, substantivo masculino está no singular, vou traduzir como the next movie, como o próximo filme. O próximo filme, tá? Mas, por exemplo, se eu quero dizer the generation Z is not the next. The generation Z is not the next. Generation Z é geração Z. Então, the generation Z is not the next. Ou seja, a geração Z não é a... Posso dizer que a geração Z não é a próximos, ou a geração Z não é a próximo, a geração Z não é a próximas, ou a geração Z não é a próxima. Estaria correto se eu dissesse a geração Z não é o próximo, ou a geração Z não é os próximos? Estaria errado. Tá? Então, a tradução correta nesse contexto é a geração Z não é a próxima, certo? Então, nesse contexto aqui, o next tem o sentido de próxima. Então, você consegue ver que next em inglês é invariável. Essa noção de próximo ou próxima vai surgir apenas na tradução para o português.
quando a gente analisar o substantivo e ver se é masculino ou feminino, se está no singular ou se está no plural. Quando eu digo Saving the world is not our next goal, is our first to next years. Saving the world is not our next goal, is our first to next years. Tá? Ou seja, salvar o mundo não é o nosso próximo objetivo, ou será que salvar o mundo não é o nosso próximos objetivo? Ou será que salvar o mundo não é o nosso próxima objetivo, ou salvar o mundo não é o nosso próximas objetivo? Será que aqui é próximo objetivo, próximas objetivo? É próximo objetivo, nosso próximo objetivo. Então, nesse caso, o next tem o sentido de próximo. Is our first to next years. Is our first to next years. Ou seja, é o nosso próximo, is our first é o nosso primeiro para os próximos anos? Ou será que é o nosso primeiro para os próximos anos? Ou será que é nosso primeiro para as próximas anos? Ou será que é nosso primeiro para as próximas anos? Aqui, será que é próximos anos, próximas anos, próximo anos? É próximos anos, tá? Nosso primeiro para os próximos anos. Então, nesse caso, next tem o sentido de próximos, certo? Para deixar ainda mais claro para vocês. Quando eu digo para vocês, next destination, Mars. Next destination, Mars. Será que eu digo próximo destino Marte, próximos destino Marte, próximas destino Marte ou próxima destino Marte? Marte é o quê? Um substantivo masculino, porque é a Marte ou o planeta Marte? O Marte, tá? O planeta Marte. Então, um substantivo masculino em inglês que demanda o artigo o. Em português que demanda o artigo o. Então, é próximos destino, próximas destino, próxima destino ou próximo destino? Próximo destino. Então, nesse caso, next tem o sentido de próximo. Agora, quando eu digo next women, please. Next women, please. Women é o substantivo mulheres em inglês, certo? Então, mulheres, substantivo feminino no plural. Será que vai ser próxima mulheres, próximo mulheres, próximos mulheres ou próximas mulheres? Vai ser próximas mulheres. Então, next women, please. Próximas mulheres, por favor. Tudo bem? Então, next em inglês é invariável. Tá? Vai ter esse sentido de próximo, próxima, próximos ou próximas, dependendo do contexto na tradução para o nosso idioma português. Tudo bem? Dando continuidade na nossa aula, gostaria de falar com vocês a respeito da data, né? Como que nós podemos falar as datas em inglês, né? Em português, a gente segue uma ordem de primeiro falar o dia, depois o mês, depois o ano. Então, por exemplo, 20 de maio de 2023, ou 1º de janeiro de 1990, ou 10 de setembro de 2005. Primeiro o dia, depois o mês, depois o ano. Só que em inglês, quando você vai falar uma data, você não fala nessa ordem dia, mês e ano. Você fala mês, dia e ano, tá? Você inverte o mês com o dia. Então, ao invés de ser a sequência dia, mês e ano, como 5 de setembro de 1990, fica mês, dia e ano. Então, 5 de setembro de 1990 ficaria setembro 5, 1990. 25 de dezembro de 2020 vira em inglês dezembro 25, 2020. Tá? A gente inverte o mês com o ano. A gente inverte o mês com o dia. Tá? O ano continua por último. A gente vai ver com calma isso. Nesse primeiro momento, vocês têm que saber que a palavra dia é day em inglês. Soa como verbo dar, né? Day. Day. Tá? Day em inglês é dia. D-A-Y. Day. 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 Certo? Então, quando eu digo December 25 is the best day of the year. Novamente, eu sempre digo isso para vocês. Não se preocupem com as traduções, com os significados das outras palavras que não sejam aqueles que estão destacados em vermelho ou em azul no nosso slide. December 25 is the best day of the year. December 25 is the best day of the year. December 25. Lembra que eu disse que em inglês, para falar as datas, a gente não fala primeiro o dia e depois mês, a gente fala mês depois do dia?
é o contrário. Então, 25 de dezembro, em inglês, é December 25. A gente inverte o mês como dia, certo? A gente vai ter uma aula que a gente vai analisar com muita calma os números em inglês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas esse primeiro, 25, 25. Então, December 25, 25 de dezembro, é o melhor dia do ano. Is the best day, tá? My birthday is at September 6. My birthday is at September 6. Ou seja, meu aniversário é no dia 6 de setembro. September 6. Ué, por que eu inverti aqui o mês como dia? Porque em inglês é assim. Primeiro falamos o mês, depois o dia, depois o ano. Então, 6 de setembro, September 6. Se fosse 10 de setembro, seria September 10. Se fosse 15 de outubro, seria October 15, tá? Se fosse 5 de maio, seria May 5. Primeiro mês, depois o dia, tá? May 1 is the Labor Day in Brazil. May 1 is the Labor Day in Brazil. Ou seja, o 1º de maio é o dia do trabalho no Brasil. May 1, 1º de maio, May 1. Se fosse dia 5 de maio, seria May 5. Tá? Sempre primeiro mês depois o dia em inglês, certo? What is the best day of the year in your opinion? What is the best day of the year in your opinion? Ou seja, qual é o melhor dia do ano na sua opinião? What is the best day? Opa, day é dia, então best day, melhor dia. Poderia dizer, it is the Christmas Eve, for sure, December 24. It is the Christmas Eve, for sure, December 24. Ou seja, é a véspera de Natal, Christmas Eve. Com certeza, for sure, 24 de dezembro. Ou seja, December 24. Tá? Primeiro mês, depois o dia em inglês. Não é igual em português, que é 24 de dezembro. É December 24. Nós invertemos o mês como dia. Tá? What is the Independence Day of Brazil? What is the Independence Day of Brazil? Ou seja, qual é o dia da independência? Independence Day, dia da independência do Brasil. Certo? Day é dia, então Independence Day, dia da independência. It is September 7, sir. It is September 7, sir. Ou seja, é 7 de setembro, senhor. 7 de setembro, invertemos setembro com 7, então fica September 7. Se fosse 10 de setembro, inverteríamos setembro com 10, ficaria September 10, tá? Então, até agora aqui na nossa aula, next, próximo, próxima, próximos ou próximas, dependendo do contexto. Day é dia em inglês, e para falarmos as datas, em vez de ser dia, mês e ano, falamos mês, dia e ano. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Quer que eu explique algo novamente? Pode ficar à vontade com o chat, o microfone, tá? Como que tá até esse ponto aqui da nossa aula? Continuando aqui, nós temos a palavra semana. Se day é dia, como será que nós falamos semana? Semana em inglês é week. 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 Semana em inglês é week. W-E-E-K. Week. 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 Tá? Então, quando eu digo that is the first week of the month. That is the first week of the month. Ou seja, aquela é a primeira semana do mês, the first week, tá? Ou my birthday is next week. My birthday is next week. Ou seja, meu aniversário é semana que vem, next week.
Na próxima semana, posso traduzir como next week, como semana que vem, ou próxima semana. Week é semana, então, nesse contexto, next vai ter o sentido de próxima semana, próxima semana, próximo semana ou próxima semana. Nesse contexto, next tem o sentido de próxima. Semana é um substantivo feminino em português, então next week é próxima semana e não próximo semana. Tudo bem? Last week I went to Salvador. Last week I went to Salvador. Ou seja, na última semana ou na semana passada, last week, I went to Salvador. Eu fui para Salvador. Tá? I'm going to London next week. Ou seja, estou indo para Londres ou eu vou para Londres na semana que vem. Next week. Semana que vem ou próxima semana. Certo? Podemos traduzir das duas formas. This week is going to be the best of our lives. This week is going to be the best of our lives. Ou seja, esta semana vai ser a melhor das nossas vidas. This week, esta semana. Se fosse este dia, seria this day. Tá? Como é esta semana, é this week. Então, week em inglês é semana. Certo? Se a gente já viu day que é dia, week é semana, falta mês e ano. Né? Mês em inglês é month. Mês em inglês é month. 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 M-O-N-T-H. Month. Month. Tá? Soa dessa forma, como se fosse um M-O-N-F. Essa seria a pronúncia. Month. Month. Tá? Então, that is the first month of the year. That is the first month of the year. Ou seja, aquele é o primeiro mês do ano. First month. Primeiro mês. Iron Maiden will be in Rio de Janeiro in 3 months. Iron Maiden will be in Rio de Janeiro in 3 months. Ou seja, o Iron Maiden estará no Rio de Janeiro em 3 meses. Tá? In 3 months. Tá? Um mês, 1 month. Mais de um mês, months, com acréscimo do S. Então, 3 months, 3 meses, tá? Last month, I went to Buenos Aires. Last month, I went to Buenos Aires. Ou seja, no mês passado ou no último mês. Last month, tá? Month, mês. The last month was the best of the year. The last month was the best of the year. Ou seja, o último mês foi o melhor do ano. The last month, o último mês, foi o melhor do ano, was the best of the year. The last month, o último mês. This month will change your life. This month will change your life. Ou seja, este mês vai mudar a sua vida. This month, este mês, tá? Bom, se day é dia, week é semana, month é mês, falta ano. Ano é year em inglês, tá? Ano é year em inglês. Então, the first year of this century was 2000. The first year of this century was 2000. Ou seja, o primeiro ano deste século foi 2000. Né? O primeiro ano do século 21 foi o ano 2000. Então, the first year, o primeiro ano, tá? The last year of this century will be 2099. The last year of this century will be 2099. Ou seja, o último ano deste século será 2099. 2100 já é século 22, tá? Então, the last year of this century. The last year of this century. Ou seja, o último ano deste século. O último ano, the last year, tá? In 3 years, we will be in 2025. Em 3 anos, nós estaremos em 2025. In 3 years, em 3 anos, tá? Se year é um ano, mais de um ano, ou seja, 2, 3 anos, é years, apenas com o acréscimo do S. 3 years, 3 anos, tá? The last year was 2021. The last year was 2021, ou seja, o último ano, the last year, o último ano ou o ano passado, tá?
The coronavirus pandemic started in the year of 2020. The coronavirus pandemic started in the year of 2020. Ou seja, a pandemia de coronavírus começou no ano de 2020. In the year of 2020, no ano de 2020. Tá? Então, year é ano no singular e years, com o acréscimo do S, é anos no plural. Só para relembrar, né? Como a gente conversou no começo da aula, as datas em inglês não é dia, mês e ano como em português. É mês, dia e ano, tá? Então, 25 de dezembro de 2022 em inglês é December 25, 2022. 30 de abril de 1980 em inglês é mês, dia e ano. Então, 30 de abril de 80 é April 30, 1980. 22 de outubro de 2018 em inglês, invertemos o mês como dia, então não é 22 de outubro de 2018, é outubro 22 de 2018, October 22, 2018, tá? Bom, vocês viram que nós falamos sobre day, week, month, year. Day que é dia, week que é semana, month que é mês e year que é ano. Só que se você quer passar essas palavras para o plural, ou seja, duas ou mais coisas, ou seja, dois ou mais dia, você fala dias. 2 ou mais semana é semanas, 2 ou mais mês é meses, year, 2 ou mais ano é anos, tá? Então, apenas para você passar essas palavras para o plural, a gente acrescenta um S, tá? Basta acrescentar um S no final dessas palavras para transformá-las no plural. Então, dia para virar dias, apenas o acréscimo do S. Week para virar semanas, apenas o acréscimo do S. Mês para virar meses, apenas com o acréscimo do S. E ano para virar anos, apenas com o acréscimo do S. Então, day vira days, week vira weeks, month vira months, year vira years. Então, 5 dias, 5 days. 5 semanas, 5 weeks. 5 meses, 5 months. 5 anos, 5 years. Tá? Apenas com o acréscimo do S, nós passamos essas palavras para o plural. Tudo bem? Na continuidade, nós temos o tudo bem. Né? Como que nós podemos perguntar para uma pessoa como ela está em inglês? Nós utilizamos o how are you. Tá? A gente vai ver que tem uma outra forma principal, mais no final da aula. Neste primeiro momento, a expressão que você vai utilizar para cumprimentar as pessoas, para perguntar tudo bem, você pode traduzir esse how are you como tudo bem, ou tudo bem com você, tudo bem com vocês, lembrando que o you, dependendo do contexto, significa você ou vocês. Se eu estou conversando só com uma pessoa e pergunto só para ela, olhando só para ela, how are you, vai significar tudo bem com você, como vai você, mas quando eu estou num grupo de pessoas, conversando com todos ao mesmo tempo, olhando nos olhos de todos ao mesmo tempo numa conversa em grupo, esse how are you vai ser tudo bem com você ou tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, ou como vão vocês, tá? Então, how are you, você pode traduzir como tudo bem, como vai, tá? Então, por exemplo, hello Tina, how are you? Hello Tina, how are you? Oi, olá Tina, tudo bem? Ou você poderia traduzir como vai, né? Como está, tá? A gente pode traduzir how are you como tudo bem, como está, como vai, são traduções corretas, tá? How are you, my friend? How are you, my friend? Ou seja, como você está, meu amigo? How are you, my friend? Como você está? Tudo bem, meu amigo? Como vai? São traduções possíveis, tá? How are you, lady? How are you, lady? Ou seja, como vai, senhora? Ou tudo bem, senhora? Ou como vai a senhora? Ou tudo bem com a senhora? How are you, lady? How are you, lady? Tá? How are you, Mr. Jones? Né? Como vai, Sr. Jones? Ou tudo bem, Sr. Jones? Como está? Como está, Sr. Jones? How are you, Mr. Jones? How are you? How are you? Soa dessa forma. How are you? How are you? Tá? How are you today? Vamos supor que você vai no médico. A primeira coisa que ele ou ela vai perguntar para você é como você está hoje? Ou seja, how are you today? How are you today? Você também pode traduzir como você está hoje? Ou tudo bem com você hoje? Tá? Como está hoje?
Se a gente sabe que how are you é como vai, tudo bem, como está, qual que é a resposta da pergunta como está? É eu estou bem. Mesmo que a gente esteja mal, a gente sempre fala eu estou bem, né? Então, esse estou bem é I am fine. A gente pode falar I am fine, I am good, ou I am nice, tá? Mas a forma mais usual para dizer que eu estou bem, após alguém te perguntar how are you, é I am fine. I am fine, tá? I am fine. Então alguém te pergunta, how are you? Você diz, I am fine. I am fine. Então, por exemplo, você me pergunta, como você está? Ou seja, how are you, Pedro? Como você está, Pedro? How are you, Pedro? Eu digo, eu estou bem, obrigado. Ou seja, I am fine. Thank you. I am fine. Thank you. Se eu quisesse dizer muito obrigado, eu diria thank you very much, como nós já vimos em aulas passadas. Então, I am fine. Thank you. Eu estou bem, obrigado. Se você me pergunta, how are you? Né? Como você está? Tudo bem? Eu digo, eu estou bem hoje. Eu estou bem hoje, ou seja, I am fine today. I am fine today. Eu estou bem hoje, tá? Só que o I am fine vale para dizer se eu estou bem. Se eu quero dizer que você está bem, eu vou dizer you am fine? Não, eu vou respeitar a flexão do verbo to be. Se eu quero dizer que você está bem, lembra a flexão do verbo to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, se eu quero falar que você está bem, eu digo you are fine. Se eu quero dizer que ele está bem, he is fine. Que ela está bem, she is fine. Que eles estão bem ou elas estão bem, they are fine. Que nós estamos bem, we are fine. Tá? A gente vai respeitar a flexão do verbo to be. O I am fine é I am porque eu estou bem. Se fosse você está bem, não seria you am, seria you are. A gente tem que respeitar a flexão do verbo to be. Se fosse ela está bem, não seria she am fine, seria she is fine. Tá? Então, quando me pergunta, né? Se você me perguntasse ela está bem, esse ela está bem seria eu responderia para você, ela está bem sim, ou seja, ela está bem, she is fine. Se fosse eu estou bem, I am fine. Mas como é ela está bem, é she is fine. Devemos respeitar a flexão do verbo to be. She is fine, tá? Se você me pergunta como esses dois homens estão, eu digo, eles estão bem. Esse eles estão bem não é they am fine, nem they is fine, porque a gente tem que respeitar a flexão do verbo to be. Então, eles estão bem é they are fine. They are fine. They are fine, tá? Agora, nessa outra foto, nós temos essa imagem do Acordo de Oslo. Foi feito para, sei lá, ali, pelo menos um período de paz entre Israel e a Palestina, ali nos anos 90, até que o Bill Clinton aqui, presidente dos Estados Unidos, era na época ainda, né? Então, né, naquela época de uma resolução de conflitos, né, de um acordo de paz, a gente poderia falar naquela época, agora eles estão bem agora. E se eles estão bem agora, né, eles estão em paz, eles estão bem agora seria they am fine, they is fine ou they are fine. Lembra da flexão do verbo to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então eles estão bem agora, não é they am fine, nem they is fine. É they are fine. They are fine now. They are fine now. Tá? Nessa outra foto, nós temos aquela lesão do Neymar no jogo, acho que foi contra a Colômbia na Copa de 2014, né? Que ele, por muito pouco, não ficou paraplégico. A gente pode dizer que ele está bem hoje. Né? O Neymar está bem hoje, está jogando e tal. Então ele está bem hoje. Ou seja, he am fine today, he are fine ou he is fine. Lembra da flexão do verbo to be? I am, you are, she is, he is, we are, they are. Então, ele está bem hoje é he is fine today. He is fine today. Ele está bem hoje. He is fine today. Pessoal, até aqui na nossa aula, alguma dúvida? Quer que eu explique algo novamente? Como é que tá? Pode ficar à vontade com o chat ou com o microfone, por favor.
Continuando aqui, nós temos uma conversação que a gente vai empregar tanto o how are you, tanto o I am fine, né? Para uma conversação que simule quando alguém pergunta como alguém está e essa pessoa responde, tá? Esse finalzinho de aula é justamente para começar a introduzir para vocês a conversação. Eu vou começar na semana que vem pôr isso em prática com vocês, tá? Então, how are you, sir? Vamos supor que uma pessoa numa conversa diga how are you, sir? A pessoa lá chega, cumprimenta o senhor e diz how are you, sir? Ou seja, como vai o senhor? Ou tudo bem com o senhor? Como está o senhor? Podemos traduzir de todas essas formas. E ele vai dizer, eu estou bem e você? Ou seja, I am fine and you. I am fine and you. Se fosse ele está bem, seria he is fine. Se fosse ela está bem, seria she is fine. Se fosse nós estamos bem, seria we are fine. Tá? Agora, a gente consegue ver nessa imagem que se trata de um encontro informal entre amigos, né? E quando nós estamos, né, entre amigos, entre pessoas mais próximas, nós tendemos a utilizar uma linguagem mais informal, né? Então, quando em português, né, nós dizemos como você está, de uma forma formal, né, como você está, para pessoas mais próximas da gente, nós utilizamos um linguajar mais informal. Então, esse como você está vira como você está ou como você está, né? Então, tanto em português quanto em inglês, nós temos termos e expressões próprias para contextos mais formais e menos formais, para contextos mais informais. Então, se você quer perguntar como alguém está, se você quer perguntar como um amigo, uma pessoa que você tem mais intimidade, como ela está, em vez de você perguntar how are you, você pode utilizar o all good. Então, nesse contexto, né, a pessoa cumprimentando um amigo, como é uma pessoa mais próxima, ele pode utilizar um linguajar mais informal. Então, em vez de dizer hi my friend, how are you, ele pode dizer hi my friend, all good. Esse all good equivale ao how are you. Então, tudo bem, como vai, como você tá. Traduzimos igual how are you, como você tá, tudo bem, como anda, tá? A tradução de all good e de how are you é a mesma. A diferença é que o all good é mais informal, para você utilizar com pessoas mais próximas, com quem você tem mais intimidade. Então, hi my friend, all good, ou seja, tudo bem? Ele vai dizer sim, estou bem. Yes, I am fine. Eu estou bem. I am fine. Quer dizer que você vai traduzir, que você sempre vai ter que usar o all good com pessoas próximas? Não. Não. Se você quiser utilizar o how are you com pessoas próximas, você pode também, mas com pessoas mais próximas podemos utilizar um linguajar mais informal. Então, você utilizar o all good nesse contexto não tem problema algum. Então, pessoal, não é que all good significa tudo bem e how are you é como vai, nada disso. É igual aquela questão do hello e do hi, lembra? Não é que hello é olá e hi é oi. Aqui hello é mais formal e hi é menos formal. All good e how are you tem a mesma tradução. Podemos traduzir como vai, tudo bem, como está, como anda. A diferença é que all good é menos formal e how are you mais formal, tá? Mais um exemplo de conversação aqui entre duas pessoas próximas, entre o Matt e a Tina. O Matt diz, all good, Tina? All good, Tina? Ou seja, uma pessoa mais próxima dele está utilizando o all good em vez do how are you. A Tina responde, I am fine, thanks. Ou seja, eu estou bem, obrigada. I am fine, thanks. Por ela ser uma pessoa mais próxima do Matt, ela não disse thank you nem thank you very much. Ela tem a liberdade de utilizar o thanks. O Matt diz, I will travel to Germany next week. I will travel to Germany next week. Ou seja, eu vou viajar para a Alemanha na próxima semana. Opa, novamente, revisão do next, né? Week é semana, então next week é próxima semana ou próxima semana? Próxima semana. Se week estivesse no plural, ou seja, semanas, seria weeks, com o acréscimo do S. Então, next weeks seria próximas semanas ou próximas semanas. Nesse contexto, daí next teria o sentido de próximas semanas. What day? A Tina diz, what day? Né? Que dia você vai viajar? What day? O Matt diz, July 4. July 4. Por que ele disse July 4? Porque as datas em inglês é primeiro mês, depois o dia, depois o ano. Então, 4 de julho é July 4. Então, 4 de julho, July 4. A Tina diz, have a nice trip. Have a nice trip. Ou seja, tenha uma boa viagem.
tá? Uma outra conversação, agora entre um homem chamado Vic e o diretor. O Vic diz, How are you, Headmaster? Headmaster é diretor em inglês. Então, How are you, Headmaster? Opa, você vai conversar com seu diretor? Você tem que ser formal. Então, para ser formal, você vai dizer All good, Headmaster? Ou How are you, Headmaster? Você tem que ser mais educado. Então, você vai dizer How are you, Headmaster? Como você está? Tudo bem? O Headmaster, né, o diretor, diz I am fine, thank you. Ou seja, eu estou bem, obrigado. I am fine, thank you. I am fine, thank you. Por ser uma conversação, né, mais formal, ele vai dizer thank you e não thanks. O Vic diz, When will I be back to work? When will I be back to work? Ou seja, quando eu vou voltar para o trabalho? Daí o diretor diz, Next week, Vic. Ou seja, na próxima semana, Vic. Next week, Vic. Week está no singular, então não é próxima semana, é próxima semana. O Vic pergunta, What day? What day? Ou seja, qual dia? O diretor diz, June 8. June 8. June 8, ou seja, 8 de junho. O Vic diz, Thank you, ou seja, obrigado, está sendo formal. E o diretor diz, You are welcome, Vic. You are welcome, Vic. You are welcome, Vic. Lembrando que esse you are welcome significa de nada, né? Quando alguém te agradece, você diz, de nada, não por isso. Esse de nada, não por isso, em inglês é you are welcome. You are welcome. Certo? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Queria saber, podem utilizar o chat, o microfone, fiquem à vontade. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu explique algo novamente. A partir da semana que vem, nossas aulas já começam a ter essa dinâmica de conversação também, até para deixar mais claro o conteúdo. Tá? Queria saber, alguma dúvida, querem que eu explique algo novamente? Por favor, utilizem o chat ou o microfone.